Olá, bem-vindos para a nossa aula 3. Vamos continuar com a pintura do jarro com a cor na tinta óleo, né? Na cor laranja. E também no amarelo de cádmio. Um pouquinho de cada cor. Vamos fazer a mistura. Vamos pegar aqui o pincel de número 6 da cerda macia. Eu misturo aqui um pouquinho do branco junto no laranja e no amarelo de cádmio, tá? Começando agora com o amarelo de cádmio, eu venho fazendo a misturinha com o branco. E vou pondo aos pouquinhos aqui. As cores, né? Para chegar no tom aí da nossa referência. Um pouquinho mais do branco. Eu dei um toquezinho só do laranja, tá? Muito pouquinho. E chegamos aí nessa mistura. Mistura bem. E vamos passar então a nossa misturinha. Uma camada bem fina, tá? Não grossa. E vejam que aproxima bastante da cor aí do nosso desenho, da nossa referência. As pinceladas são passadas de forma bem suave, tá? Ele tem um pouquinho aqui da cor cinza, ainda vamos ter que pincelar um pouquinho mais abaixo aqui. E venho fazendo a mistura das duas cores no pincel 6 da cerda macia, tá? Venho esfumando. Com bastante delicadeza. Lembrando sempre que a camada é fina, tá? Camada fina de tinta. E o secante você cuida para não pôr muito aí também. Vamos passando aqui em alguns pontinhos. E as pinceladas você vai
fazendo assim, nessa tonalidade, né, dessa cor que fizemos aí na cor do amarelo de cádmio com o laranja e o branco. Esse tom amarelo, né, amarelo mais fraquinho. E vamos pincelando aí aonde tá indicando essa tonalidade. Pessoal, primeiro eu vou aplicando as cores na cor mais clara, né? E após eu vou pincelar uma segunda camada aí. Ainda não terminamos a primeira, né? Na cor cinza, que foi o preto e o branco, né? Trabalhamos 3 tonalidades de cor. E vamos pincelar depois esses pontos ali que ainda não estão prontos, tá? Que é a primeira camada. Aqui eu fiz a mistura do amarelo de cádmio, uma cor um pouquinho mais fortinha, tá? Eu vou marcar nessas partes. Vejam que é essa parte de cima. Um pontinho só do laranja. Eu vou fazer a misturinha agora. Direto na tela, tá? Vou pincelar aqui essa marcação. Que ela tá mais destacada aqui, essa tonalidade. Como vocês podem ver aqui na nossa referência, é bem marcada mesmo a cor laranja, né? E vamos deixando aí mais próximo que conseguirmos, né? Aqui eu venho com um pouquinho mais de luz, trabalhando com a cor no branco de titânio e um pouquinho só daquela primeira cor que fizemos ali na cor de fundo, né? O amarelinho. Tem uns toquezinhos aqui, como vocês podem ver. De ponto de luz, tá? E agora vamos preparar o azul cobalto da tinta a óleo, né? Aqui na nossa referência ele tem esse pontinho, eu já vou mostrar para vocês. Quase não aparece aqui, mas ele é algo que reflete de frente aí pro jarro, né? Que tem algumas cores, que deixa bem realista, bem natural mesmo. Vai ficar aí o nosso vaso. Logo abaixo da cor laranja aqui do jarro, que vamos aplicar aqui, tá? Que é nesse ponto agora que vou fazer logo abaixo da cor laranja. É só um pouquinho de azul, tá? Limpa bem o pincel e vamos voltar agora com um contorno logo acima, ainda usando o branco de titânio. Ele tem um pontinho de luz ainda. Tem um desenho aqui, nada definido.
Aí são as primeiras pinceladas, né? Vamos passar com calma. Agora com o vermelho de cádmio, eu vou pôr um pouquinho mais de destaque aqui, tá? Ele tem um pontinho aqui do ladinho que vibra mais aí, uma cor mais viva, né? Venho fazendo pequenas misturinhas aí. São pequenas coisas que dão uma grande diferença aí na pintura. E agora com o verde, vamos pegar aqui o verde inglês, tá? E ele tem uma bordinha logo abaixo aqui no nosso jarro que reflete lá de frente, né? Eu acredito que seja a folha da nossa fruta. Nessa parte aqui, ó, já vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Vamos pincelar nesse ponto aqui. Vamos marcar um pouquinho mais, sempre passando com cuidado, com uma camada fina de tinta, bem suave. E vamos passando numa cor mais fraquinha e depois com mais segurança a gente vai passando, vai pigmentando aí um pouquinho mais. Tá? Pra não ter o perigo aí de passarmos aí uma cor muito forte, né, na primeira camada. Lembrando que eu sempre venho fazendo a mistura das duas cores, né? Das cores que a gente vai pondo aí. Eu sempre venho fazendo a misturinha com o pincel da Cerda Macia. Vocês podem estar sempre limpando, tirando bem o excesso da tinta para fazer a mistura das duas cores que se encontram, né? Na nossa figura. Eu agora tô passando o branco. Ele tem essa marcação aqui um pouco mais na cor branca, né? E entre uma cor e outra, eu venho fazendo um contorno, né? Como mostra ali na nossa referência, com a cor cinza, né? Eu venho pincelando, marcando aí, fazendo um contorno. Aqui eu tô fazendo a marcação com o branco mesmo, um pouquinho mais. E venho fazendo a misturinha das duas cores, como eu falei, junto as cores, né? E vou tendo aí o cuidado para não
não tirarmos aí o nosso traço, o nosso desenho e deixando mais próximo aí da nossa figura, né? O mais natural. Esse jarro ele tem bastante cor, né? Como vocês percebem, tem bastante misturinhas. É um quebra-cabeça. Eu sempre falo para os meus alunos, vocês precisam olhar dessa forma em partes, né? Aí vocês conseguem ter uma concentração maior para cada pincelada, para cada cor que vocês vão pondo aí, né, nas misturinhas. É uma forma que eu uso que fica super tranquilo, super. Vocês vão se sentir mais de forma mais confiante, né? Seria a palavra. Esse é uma dos segredos aí que eu uso nas minhas pinturas, né? Eu vou concentrando pequenas partes, aí assim eu consigo focar cada detalhe aí na nossa pintura. E sempre aproveitando, né, a cor que você tem no teu pincel aí, você já vai dando aquela olhada aonde eu preciso usar, né, a cor numa segunda camada aí. Você já aproveita e vai passando nos lugares ainda que você não pintou, como eu estou fazendo aqui. Aqui, pessoal, eu estou usando o preto, tá? E venho cuidando com bastante controle aí nas pinceladas, né? Eu não vou passar todo o preto, ele tem um ponto aqui de cor cinza. Entremeio aqui as duas frutas, né? E percebam, olhem como o nosso vaso já tá ficando bem realista, com as cores bem próximas aí da nossa referência, né? Lembrando que é a primeira camada de tinta aí. Aqui só um pouquinho de azul e venho misturando aqui no verde também, tá? Tem algo que reflete aí por trás da fruta. Que é o desenho aí da nossa própria fruta, né? Percebam que ali na nossa referência ele tá refletindo bem essas mesmas frutas que estão aqui na frente. Olha que legal. É como eu falei, né? Você vai imaginar a pintura, como no começo ali a gente fez o quadriculado, né? E na hora da pintura ele não é diferente disso, você vai separando por partes, né? E tem coisas que você vai percebendo mesmo só quando você vai chegando ali naquela parte do desenho, né? Que isso é bem legal. E agora eu venho com a segunda camada e vou passar nessa parte aqui um pouquinho mais de branco de titânio, que ele reflete bem ali, tem um ponto bem forte de luz aqui, tá? Eu vou pincelando, vou passando mais uma camada. Ele não é só branco, ele vai ter um pouquinho
de amarelo, tá? Eu venho fazendo um contorno aqui de cinza ainda. Misturo um pouquinho mais, para não ficar tão marcado, né? Vamos deixar mais natural. Olha, já quebramos um pouquinho da cor branca, né? E aos pouquinhos a gente vai fazendo o contorno aí, a gente vai deixando o desenho mais alinhado, né? Como mostra ali na nossa referência. Eu vou fazer um pouquinho aqui da mistura do laranja com o amarelo agora. E um pouquinho do branco. E venho pincelando aqui nessa pequena área, né? Que vem refletindo ali, como tá no nosso desenho. E meus alunos, eu vou ficando aqui na nossa aula 3. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, que vai ser a aula 4. Vamos finalizando aí nosso jarro. Até na próxima aula.